E nós queremos cultuar o Senhor também, ouvindo a palavra dele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 31 a 37. O texto da palavra do Senhor nos diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 31 a 37. Todos têm o texto? Vamos? Estarei fazendo a leitura na versão transformadora, nova versão transformadora. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: "Por que veio nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se, saia deste homem." Então o Espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: "Que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem quando ele ordena." E as notícias a respeito de Jesus se espalharam pelos povoados de toda a região. Oremos ao Senhor. Papai, te louvamos por esse encontro e pela tua palavra. Senhor, que hoje, desnudos diante dela, o Senhor possa tratar nossas feridas, nos confrontar com ela, mas também, Senhor, estamos aqui como filhos e muitos de nós, Senhor, precisam de um consolo, de um conforto que só o Senhor pode dar. Por isso que o teu Santo Espírito, que deu essa autoridade ao Senhor Jesus para expelir demônios, para curar os cegos, para libertar os cativos, venha também trazer conforto ao nosso coração. Essa é a oração que fazemos, Pai, no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é um texto que vem carregado no contexto de uma informação importante que é desde o início do capítulo 4, onde Jesus, depois de batizado, vai ao deserto e ali o espírito maligno, Satanás, o diabo, esse adversário o tentou, mas o Espírito Santo deu autoridade a Jesus para enfrentar e vencer as tentações deste inimigo tão feroz e poderoso. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Essa é a palavra de Deus para nós. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. E esse que está em nós, esta unção que está em nós, João, na sua primeira carta, nos ensina, é ele quem nos ensina. Esse Espírito Santo de Deus enviado à igreja é quem nos dá orientação e nos dá autoridade. Por isso Jesus disse: "Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder." Esse poder que o Espírito Santo concede à igreja é o mesmo Espírito Santo que concedeu autoridade e poder a Jesus. Olhem no capítulo 4, no verso 14. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região e ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então esse texto, no verso 31, é uma sequência
de eventos que marcou o início do ministério do Senhor Jesus, antes mesmo dele chamar seus discípulos, antes de os consagrar, antes de escolher os 12 e os chamar de apóstolos, ou seja, enviados para dar um testemunho de Jesus. Aquele demônio, ele faz uma confissão pública de quem é Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para essa declaração, no verso de número 34. Ele disse: porque vem nos importunar Jesus de Nazaré. Jesus o Nazareno. Natsar. A palavra Natsar em hebraico é raiz. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 11. Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. Deixe esse texto de Lucas aberto, no capítulo 4, e vá comigo para Isaías, o profeta Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2. Escutando um dos barulhos mais belos que existe, o barulho de páginas da palavra de Deus sendo folheados. Amém? Essa mesma palavra que no capítulo 4 de Lucas, no verso 18, ele proclama a palavra de Isaías, capítulo 61, verso 1 a 3. Ele foi para a sinagoga e deram-lhe a oportunidade de falar. Ele pegou o rolo das Escrituras, no profeta Isaías abriu e leu. Mas o capítulo 11, verso 1 e 2 nos diz: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, Netzar. Por isso ele será chamado Nazareno. Ele é o renovo, esse ramo que das suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de sabedoria, 1, 2. Espírito de discernimento, 3. Espírito de conselho, 4. Espírito de poder, 5. Espírito de conhecimento, 6. Espírito do temor do Senhor, 7. 7 Espíritos do Senhor estavam sobre Jesus. Porque sobre Jesus, Deus não derramou o seu Espírito sob medida, ou por medida. Mas Jesus foi o receptáculo da plenitude do Espírito Santo. Amém? Permanecendo no livro do profeta Isaías, nós vamos ver tantas revelações a respeito de Jesus, mas eu queria ir para depois do exílio da Babilônia, para o profeta Zacarias. O profeta Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. No capítulo 9, no capítulo 7, ele fala sobre Jesus. Ele diz que: eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, e seu nome será chamado Emanuel, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Zacarias capítulo 6, versos 12 e verso 13. O profeta Zacarias, juntamente com Ageu, profetizam a respeito daquele que é o renovo. E ele diz no verso 12: diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem chamado Renovo. Ele brotará de seu lugar e construirá o templo do Senhor. Sim, ele construirá o templo do Senhor. Então receberá a honra devida, e de seu trono governará como rei. Ele é da tribo de Judá, do tronco de Jessé, pai de Davi. Ele é judeu. Do seu trono também servirá como sacerdote. Quando há mudança de ministério, há mudança de lei. Jesus era da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Por isso a nova aliança, ela não está firmada, calcada com ordenanças
da antiga aliança. Há uma aliança superior estabelecida por Jesus, e Zacarias profetiza, ele diz: haverá harmonia perfeita entre as duas funções. Jesus é o renovo, Jesus é rei e sacerdote. Aliás, o livro, ou a carta aos Hebreus, nos fala de 3 ministérios de Jesus: o ministério sacerdotal, o ministério real e o ministério profético. Jesus é o profeta, ele é aquele que o profeta Moisés anuncia que viria e veio. Deuteronômio capítulo 18, verso 15, verso 18 e 19, ele fala que este profeta anunciaria a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e quem rejeitasse ele também seria rejeitado eternamente. Só há um que pode conduzir a mim e a você ao seio do Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aquele demônio sabia quem era Jesus, e ele declara: eu sei quem é você, renovo. Em outras palavras, você é o renovo, você é aquele que Isaías profetizou no capítulo 11, você é aquele que Zacarias profetizou no capítulo 6. Eu sei quem é você. O ministério de Jesus é um ministério de libertação. No capítulo 4, no verso 18, então ele leu o profeta Isaías, nós não vamos ver, então no capítulo 61, mas vamos ver em loco, aqui no capítulo 4, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, Ele me enviou para anunciar que os cativos sejam soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Algumas traduções colocam o ano aceitável do Senhor. Não é o dia aceitável, o dia pequeno. Um dia pequeno. Mas para o Senhor um dia como 1000 anos. Mas quando o profeta Isaías diz o ano aceitável do Senhor, é um período muito maior. Nós já estamos vivendo 2000 anos nesse privilégio, nessa alegria de pertencermos ao povo de Deus, a uma nova aliança, uma aliança superior. E Hebreus nos diz que essa aliança é superior à antiga aliança. Se você for rápido de endereço, vá lá para Hebreus, no capítulo 11, os últimos 2 versos do capítulo 11, depois de ele fazer uma descrição de uma galeria de heróis da fé. Ele diz no verso 38, todos eles obtiveram uma aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. No Antigo Testamento, os profetas recebiam o Espírito Santo, os reis recebiam o Espírito Santo, mas por algum momento, Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês, mas até que eu volte até vocês, eu vou mandar o Consolador que ficará para sempre com vocês. Amém? Essa é a hora que você devia dar um glória a Deus bem alto. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Eu não vou deixar vocês órfãos, Jesus disse, Ele prometeu e Ele vai voltar, todo olho verá. Mas até que eu volte, eu vou mandar o Espírito Santo para que estejam para sempre com vocês. Amém? Amém. Glória a Deus! Aleluia! Gente, a gente tinha que ser um povo muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais contente, andando em vitória de fato, porque aquele que venceu, ele disse: eu venci. Tenha bom ânimo. Ele não disse: olha, eu tenho cabisbaixo. Ficou aquela jovem que foi na igreja e ela estava dando glória a Deus, aleluia. E os irmãos começaram a olhar para ela assim, um daqui, de lá.
E aí ela foi para casa, triste, cabisbaixa, e do lado da casa dela tinha um cavalo amarrado, e ele era um pangaré, já um pouco mais idoso, estava ali, meio adoentado. Ela olhou para ele e disse assim: puxa, isso daria um bom momento da minha igreja. Irmãos, Deus nos chamou para viver em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Em Cristo nós já somos mais que vitoriosos. Quer morramos, quer vivamos, já estamos no Senhor. Amém? E ele segue dizendo, ele diz um pouco mais, ele diz: pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Tudo que eles profetizaram pelo poder do Espírito Santo hoje é nossa propriedade. A Bíblia do Antigo Testamento não pertence aos judeus, pertence também a eles, mas pertence à igreja. A igreja foi profetizada que viria e ela veio, estabelecida por Jesus. Ele é o alicerce da igreja. A igreja não é um plano B, é o plano eterno de Deus. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. O Espírito Santo foi enviado para estar conosco para sempre. E esse ministério de Jesus, estabelecido através da igreja, é um ministério que vai durar até Jesus voltar e o último inimigo ser destruído, que é a morte. Jesus disse: as portas da morte. Embora tenha muitas interpretações erradas desse texto de Mateus capítulo 16, verso 18, as portas do inferno, eles imaginam que o inferno está avançando. Não. É a porta da morte, Sheol, Hades em grego, Sheol em hebraico, a morte. Por quê? Porque os reinos surgiram e sumiram. Mesmo Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, ele profetiza. Ele diz: o reino dele é sempre eterno. No capítulo 7, diz que veio alguém com uma nuvem para o ancião de dias. O reino dele é eterno. O reino dele não tem fim. É este reino que Jesus veio estabelecer. Jesus não veio aqui fazer um bico. Não, ele veio estabelecer o seu reino. E ele ensinou a gente a orar e pedir ao Pai: venha o teu reino. Essa deveria ser nossa oração diária. Pai, venha o teu reino. Venha reinar. Reina em mim. Governa a minha vida. Toda vez que eu tomo a minha vida nas minhas mãos, eu estou com os burros na água. A vaca vai para o brejo, concorda em tudo. E se não for o Senhor me libertar, estarei perdido para sempre. Mas a boa notícia é que Deus não está olhando os seus erros. Deus tem para você algo melhor. Algo muito melhor. Jesus ensinou com autoridade, libertando o povo da ignorância. Os textos paralelos de Marcos, Mateus e aqui, então, Lucas, nos evangelhos chamados sinótico. Sin é junto em grego, ótico é olhar. É quando você pega os três evangelhos e coloca um do lado do outro, eles parecem um com o outro, mas não são iguais, mas são parecidos. Tem as mesmas histórias, contadas de uma maneira um pouco diferente, porque o Espírito Santo deu a capacidade a cada um deles para que escrevesse conforme eles tinham visto. Deus não elimina a sua individualidade. Deus nos chamou para ser igreja. Unidade, não uniformidade. Unidade significa que unidos nós somos mais fortes. Cada um com o dom que recebeu, cada um com a habilidade que recebeu, e assim a igreja vai avançar. O
que precisamos aprender da palavra de Deus e aplicar à nossa vida? Nos outros textos, como eu estava dizendo, a conclusão daquelas pessoas é que Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas. Porque os escribas estavam preocupados apenas de expor o texto, não aplicavam o texto à vida das pessoas, não traziam revelação. Não traziam revelação, porque o Espírito Santo veio sobre os profetas. Mas na igreja, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, até sobre os servos, sobre as servas, aqueles que eram considerados naquela época como pessoas sem valor, sobre cultos e analfabetos. O Espírito Santo, ele veio sobre toda a carne, e é isso que nós celebramos há poucos domingos atrás com o dia de Pentecostes. O que da palavra de Deus tem sido revelada a você que você ainda não conhecia? Ou uma pergunta um pouco diferente: o que o Espírito Santo tem lembrado você constantemente e você insiste em adiar, em praticar do que já foi revelado neste livro? Vamos fazer meia-culpa? Quantas verdades bíblicas nós sabemos e nós não praticamos? Não é fato? Orar sem cessar é uma ordem, é um mandamento. E se a gente não ora sem cessar, a gente está errando. Não ande ansioso, é um mandamento. E a gente fica ansioso, como é que será que vai ser? Sim ou não? É um problema nosso, da nossa velha natureza. Não é sem motivo que Jesus falou sobre isso, o apóstolo Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, com exceção de João, que são os escritores do Novo Testamento. Todos eles falaram. A maior parte dos escritores do Novo Testamento falaram sobre a ansiedade, porque é um problema nosso. São preocupações: o que comeremos, com o que nos vestiremos. Jesus pega pesado, ele diz: os incrédulos, os pagãos, eles se preocupam com essas coisas. Por que a gente vai se preocupar com isso? E aí dá outra ordem que a gente insiste em não obedecer. Mas busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Se você conhece, canta. Aleluia, aleluia.
gente tem o Espírito Santo sobre nós começamos a olhar para o Antigo Testamento e começamos a ver a revelação. As promessas de Deus saltam aos nossos olhos. Irmãos, eu comecei a ler a Bíblia e alguém tinha me despertado, não vou dar denominação aqui, mas alguém me despertou para ler a Bíblia e disse: a tua igreja está errada. Eu falei: se você me provar pela Bíblia, meu pai foi meu discipulador, na verdade, e ele sempre dizia isso: o que vale é o que está aqui. Se você me provar pela Bíblia, eu estou contigo. E aí, ele me deu alguns livros para eu ler. Depois de ler os livros, eu disse para ele: agora eu quero ler só esse livro aqui. E se eu encontrar o que você está dizendo aqui, do jeito que você está dizendo, estou contigo. E comecei a ler a Bíblia e estudar, até chegar a Tiago, capítulo 1, verso 5. E lá diz assim: se alguém precisa de sabedoria, peça para Deus. E Deus dá. Ele não impede, ele não coloca nenhum empecilho para você ter sabedoria. Só tem um requisito: peça com fé. Porque quem duvida é igual à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E não espere tal pessoa que vai receber de Deus qualquer revelação. Eu falei: eu estou lendo a Bíblia de maneira errada. Eu comecei a orar, pedindo a Deus para entender a palavra. E então Deus foi abrindo minha mente, foi descortinando a minha mente, e hoje eu ainda estou no pré, nem até no primário. Irmãos, Deus é muito mais do que nós podemos absorver na nossa mente finita. Deus é maravilhoso, e cada vez que a gente olha para a palavra de Deus, a gente fica maravilhado. Se você ama o Senhor mais, Ele vai se revelar. Deus ama a todos, o amor de Deus é incondicional, de fato, Ele não tem filhos prediletos. Mas alguns filhos pretendem mais a Deus do que outros, buscam mais a Deus do que aos outros. E Deus vai se revelar para quem? Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando buscar de coração, gente. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe se a gente está buscando a Deus ou não. Muitos estão buscando Deus porque querem alguma coisa de Deus, querem saquear o céu, querem a bênção de Deus, não querem Deus da bênção. Se você tem o Senhor, você tem o Senhor e a bênção. Amém? Faça como Jacó: prefira a bênção do que o repasto, do que um prato de lentilhas. Esaú trocou a bênção por um prato de comida, gente. Que bobeira! E hoje de manhã a gente estava estudando o livro de Ruth, né? Por que abandonar a casa do pão para buscar pão fora? Não, vamos estar na casa do pão. Qual é o ensino errado das Escrituras que precisa ser corrigido pelo Senhor em seu coração? Ensino errado, pastor? Sim. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. 2 Coríntios capítulo 10. Aliás, as cartas de Paulo alertam contra os ensinos errados o tempo todo. Naquela época eram chamados judaizantes. Quando João, que é um dos que escreveu mais adiante, porque ele era um dos mais novos dos discípulos de Jesus, ele alerta contra os gnósticos. E os gnósticos estão por aí até hoje. E os judaizantes também. Tem igrejas que estão se tornando quase uma sinagoga judaica, cheio de elementos da antiga aliança. Segundo Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, Paulo escreve àquela igreja que estava se encantando ou sendo enredada.
ao que ele chama, nesse mesmo capítulo, de superapóstolos, hiperapóstolos. Verso 4 do capítulo 10 de 2 Coríntios: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos, destruindo todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Tem muita gente que acha que Deus está tão distante, tão longe. Esquece que Deus em Cristo se tornou Emanuel, Deus conosco, que pela vinda do Espírito Santo, Deus se tornou Deus em nós. No Evangelho de João, Jesus disse para os seus discípulos, no capítulo 14, versos 17 e 18, ele diz: vocês conhecem o Espírito, porque Ele está com vocês e estará em vocês. Esse mesmo Espírito que o mundo não pode receber. Infelizmente, a filosofia entrou na igreja, e o raciocínio lógico de Platão, Aristóteles, tomou conta deste livro, e não é lido simplesmente como uma revelação de Deus, mas eu preciso de filosofia para interpretar isso aqui. Eu preciso do Espírito Santo de Deus, Ele que abre o meu entendimento, Ele que abre o seu entendimento. Depois de os discípulos andar 3 anos e meio com Jesus, Lucas capítulo 24, Jesus abre o entendimento deles para eles entenderem as Escrituras. Ele diz naquela última noite: vocês não podem absorver tudo que eu tenho para ensinar para vocês, mas quando o Espírito Santo vier, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu ensinei. Amém? Então, qual ensino é necessário que a palavra de Deus tire a nossa fé em algo que não é de Deus? Eu já falei algumas vezes e repito mais uma vez: existe uma ideia de tentar provar para o mundo que Deus existe. Deus não entra em crise se as pessoas, o mundo, não crê que Ele existe. Não é papel da igreja provar que Deus existe. Existe um movimento que estão tentando entrar nas universidades e faculdades e ensinando a criação como uma das possibilidades. Nada contra essas pessoas que se dedicaram, estão estudando, mostrando as maravilhas da criação. Amém por isso. Mas isso não vai trazer fé para ninguém. A fé não entra pelos olhos, a fé entra pelos ouvidos. A fé vem por ouvir, não é ouvir lorota, é ouvir a palavra de Deus. Deus resolveu salvar o mundo pela loucura da pregação. Paulo está escrevendo isso para os filósofos em Corinto. Não é pela eloquência, sabedoria do pregador, nem o quantos doutorados, pós-doutorados ele tem, mas importa se os joelhos deles estão dobrados diante do Senhor, se ele é boca do Senhor, se ele fala a palavra do Senhor. Segunda lição que eu aprendo com esse texto é que Jesus libertou com autoridade e poder. Eles reconhecem isso. Eles dizem no verso 36: admirado o povo exclamava: que autoridade e poder ele tem. Jesus ensinou com autoridade, libertando aquelas pessoas da ignorância, da falta de conhecimento. Ignorância significa não uma pessoa ignorante, uma pessoa truculenta, mas uma pessoa que não sabe. Gnosko, em grego, é conhecer. Por isso que quando você vai no médico, ele manda você fazer uma série de exames, aí depois ele volta com aqueles exames, você traz o exame para ele e diz: o teu diagnóstico
Dia é através. Gnosco é conhecer. Através dos exames, o médico vai dizer o que você tem. Ele não olha para a tua cara, para o teu olho, ou ele diz, ó, você tem essa doença, você tem essa enfermidade, você precisa desse tratamento. Não, ele olha os exames que você fez de urina, de sangue, etc., raio-x, ultrassom. Através desses exames ele vai dizer, agora eu sei o que você tem. Diagnóstico. É isso. Através da palavra de Deus tira a gente da ignorância. Irmãos, Deus quer se revelar. Isso aqui é nosso, gente. As coisas ocultas pertencem a Deus. Não é isso? Deuteronômio 29, 29. Mas as reveladas pertencem a nós. Está aqui. O testamento está aqui. Deus já revelou ele já abriu os selos. Lá no livro de Apocalipse, João tem uma visão do céu. E ele começa a chorar porque ninguém sobre a terra foi digno, nem no céu, de abrir aquele livro e romper aqueles 7 selos. Mas quem venceu? O leão da tribo de Judá, o renovo, o Nazareno. Ele abriu os 7 selos e revelou para nós, e por isso nós temos a nova aliança aqui em nossas mãos. Amém? E no verso 9, então, de Apocalipse capítulo 5, ele diz que povos de todas as tribos, línguas e nações estavam diante do trono e diante do Cordeiro e louvavam o Senhor. É o resumo do céu. É o resumo da festa das bodas do Cordeiro. Amém? Porque no capítulo 4, no verso 1 de Apocalipse, fala que Deus disse para João, agora vem para cá, ele vai arrebatar. Após o arrebatamento, nós estaremos na presença do Senhor. Amém. Para as bodas do Cordeiro. Amém? Jesus libertou com autoridade e poder os que estavam presos por Satanás. Verso 33 a 35, aquele homem foi liberto tão somente pela palavra de autoridade do Senhor Jesus. Lucas capítulo 13, verso 16. Vá um pouquinho para frente. Lucas 13, verso 16. Irmãos, eu tinha tanto para falar, mas o tempo foi mais rápido que eu. Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Onde é que aquela mulher estava? Dentro de uma sinagoga. Onde é que aquele endemoniado estava? Dentro de uma sinagoga. Onde é que essa filha de Abraão, filha da fé, estava? Em muitas áreas, o inimigo das nossas almas mantém a gente preso e precisamos de libertação, irmãos. Aí a teologia diz lá, porque em 1 João capítulo 5, verso 18 diz que Deus o protege e o inimigo não toca. Por que ele tocou em Jó então? Por que ele tirou os 10 filhos dele? Por que ele tirou todas as posses dele? Por que ele tocou no corpo dele e trouxe feridas? Por que essa mulher estava lá na sinagoga? E Jesus diz que 18 anos Satanás estava oprimindo aquela mulher. A diferença é exatamente o fato de que Satanás não tem mais autoridade sobre a sua alma. Ele não tem essa autoridade. Porque Jesus venceu, ele desceu lá embaixo, e ele diz em Apocalipse capítulo 1, verso 18, eu estive morto, agora estou vivo, eu tenho a chave da morte e do lugar dos mortos. Antes, essa autoridade estava na mão de outro. Hebreus capítulo 2, abra lá. Hebreus capítulo 2, verso 14.
14, 15. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho, que é Jesus, se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruir o diabo, que tinha o poder da morte. Só desta maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Em que área na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nós precisamos de libertação? Irmãos, preguiça é pecado, não é? E vai dizer que crente não tem preguiça. Avareza é pecado ou não é? Idolatria. Paulo diz nos Colossenses capítulo 3, verso 5, que a avareza é idolatria. E como a gente conta as moedinhas quando a gente vai dar dízimo ou oferta? Aliás, dízimo é uma pouca percentagem de dizimistas que tem na igreja. Por quê? Deus não deu o suficiente. Se ele deu 100, dá o dízimo. Se ele deu 50, dá o dízimo. Se ele deu 50 mil, dá o dízimo. Quem deu mais, quem deu menos, não deu menos. Porque ele deu o dízimo. Foi fiel. Ah, dízimo é coisa do Antigo Testamento, pastor? Mentira. É coisa de Deus. Abraão deu o dízimo. Jacó deu o dízimo. Moisés só institucionalizou o que já existia. Hebreus, você está em Hebreus? Amém? Capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Para você não esquecer, verso 7. Sem dúvida, quem tem poder para abençoar é superior a quem é abençoado. Os sacerdotes que recebem os dízimos são homens mortais. A respeito de Melquisedeque, no entanto, é dito que ele continua vivo. Além disso, pode-se dizer que os levitas que recebem o dízimo também o entregam por meio de Abraão, embora Levi ainda não tivesse nascido e somente a semente da qual ele veio já estava no corpo de Abraão, seu antepassado, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Portanto, se o sacerdócio de Levi, sobre o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão? E se o sacerdócio muda, também é preciso que a lei mude. Pois o sacerdote ao qual estamos nos referindo pertence a outra tribo, cujos membros nunca serviram no altar como sacerdote. De fato, como todos sabem, nosso Senhor veio da tribo de Judá. E Moisés nunca mencionou que dessa tribo viriam sacerdotes. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É aquele que vive. Quando eu dou dízimo, eu estou dando dízimo para Jesus. Ainda que sejam homens aqui, tesoureiro, alguém que administra isso. Mas a nossa fidelidade não é com eles, é com o Senhor. Quando Jesus fala sobre dízimos no Evangelho, diz: vocês dão dízimo até das hortaliças, do cominho. Vocês estão fazendo certo, só que estão negligenciando a parte mais importante, que é a misericórdia e o amor. Vocês deviam fazer essas coisas, a misericórdia e o amor, sem omitir a paz. Faz sentido?
Nova aliança não mudou disso. Mas o ensino errado mudou. Porque a gente tem medo de perder membros da igreja. Aí os pastores não ensinam sobre dízimo. Porque tem medo de perder membros. Irmãos, na nova aliança não é uma obrigação, o pastor não pega. Aliás, o irmão Arlindo está aqui, faz 2 anos e pouco que eu estou como membro dessa igreja. O irmão Arlindo nunca me mostrou quem é dizimista e quem não é. Eu não sei quem é dizimista e quem não é. Agora Deus sabe. E o irmão Arlindo é muito discreto. Ele não vai sair pesquisando lá na casa, né, do meu irmão Anésio, ou lá na empresa onde ele trabalha, para ver se ele está sendo dizimista ou não. Ele não vai procurar lá na casa do irmão João, para saber, né, na empresa lá onde ele trabalha, lá no condomínio, para saber qual é o salário do João. Do pastor todo mundo sabe, né? Ah, se o pastor não for dizimista, exclui ele. Não, irmão. Misericórdia. Irmãos, muitos ensinos errados, muitos domínios do inimigo sobre a vida do povo de Deus, assim como aconteceu com Jó. Deus declara ele justo. Deus é que declara ele justo. O homem justo. Ezequiel fala sobre isso, chama ele de justo, junto com Daniel e Noé. Em terceiro lugar, Jesus é agente de transformação. No verso 40, nós temos o povo buscando Jesus. Eles vão na casa de Pedro, porque Jesus sai desse lugar aqui e vai para a casa de Pedro. Quando ele chega lá, a sogra de Pedro está doente, está enferma. E Jesus, com autoridade, ele ora ao Pai, ele pede: Pai, liberta ela. É isso que acontece? Jesus dá ordem para a febre. A gente está pedindo para Deus fazer o que Deus mandou a gente fazer. Jesus, no final de Mateus, quando ele ressuscita, ele está com os discípulos, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E a gente não usa da autoridade do nome de Jesus. Estamos errados. Estamos falhando. E a gente apresenta a Deus, se Deus quiser. Deus, não, você recebeu a autoridade de, no nome de Jesus, dar ordem para a enfermidade. E se não acontecer cura, pastor? Não tem problema nenhum. Soberania de Deus. E se for curado, você vai levar a honra? Então não fique preocupado. Em tudo, glorifique a Deus. Em tudo dá glória a Deus. Seja quando você faz um bolo, seja quando você faz alguma coisa notória, dê glória para Deus. É Ele que é o único digno dela. Amém? Irmãos, tinha muito para conversar com os irmãos hoje, mas o tempo não nos ajuda. Mas tem mais. Domingo que vem nós vamos conversar mais.